Estamos começando mais uma transmissão do Corpo Mestre, transmissão ao vivo, agora com sonoplastia. É isso aí. Até arrepio ouvir essa música, hein? Sabe sempre levar, sempre mostrar que de fato é campeão. Se Deus quiser, vamos ser campeões. Que ninguém passa, nem atacante de raça, torcida que canta, enfim. Boa tarde a todos. Mais uma transmissão ao vivo do Porco Mestre. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço aqui a todos os amigos que prestigiam o nosso fórum, os amigos que palpitam no bolão, que participam com postagens, nas discussões e especialmente nessa transmissão ao vivo que estamos fazendo algumas vezes durante a semana. E nós estamos hoje sem jogo, né? Mais uma vez, mais uma semana. Essa tortura que é esse calendário que a gente fica mais de 10 dias sem jogo. E a gente tem alguns assuntos para tratar com vocês. Queria dar as boas-vindas a todos. E vamos participar aí. Deixem seu recado, sua cidade, para a gente dar um alô para vocês. E vamos discutir alguns assuntos que a gente tem vários assuntos que, apesar de não ter jogo, nós estamos com a pauta cheia aqui para conversar, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Quem estiver online aí já deixa um alô, já deixa o nome da cidade para a gente deixar um abraço. Valeu, pessoal. Meu pai vai fazer uma saudação de introdução aqui para todos nós. Olá, gente. Um abraço, satisfação, né? Plena. Um imenso prazer de estarmos aqui novamente, nos encontrando para falar um pouquinho com vocês. Grande Wallace Berdejo, olha lá. Bem, nessa reta final, durante toda a ansiedade que estamos aguardando, o título do Verdão, essa parada da data FIFA, é para deixar a gente mais ansioso. É verdade, né, Wallace? Assim como todos nós. Então, essa parada aí, tomara que ela tenha sido salutar e o Palmeiras possa ter se fortificado, né, no seu centro de treinamento, nas suas ideias, né, o time possa retomar aquele futebol que eventualmente ele até deixou um pouco de lado nessas 3, 4 últimas partidas, que nós vínhamos vindo muito bem, e o Palmeiras, quer queira ou não, ele deu uma pequena queda de produção, mas também por conta dos nossos adversários, né, estarem agora tomando cuidado por estar enfrentando essa equipe que está ponteando o campeonato há muito tempo. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá, a nossa expectativa é a melhor possível, né, de nós gritarmos, sair da nossa garganta esse grito de campeão. Estamos muito próximos. Só queria deixar um recadinho, moçada. Vivemos em função dessa coisa da internet e da net, né? Então já ficamos combinados aqui que caso ocorra aquela coisa da imagem frisar ou cair o sistema, fica tranquilo que em 30 segundos nós voltamos. Não parou a transmissão, não, né? Estamos firmes e fortes para a gente falar tudo sobre o Palmeiras. E a gente está deixando na mão do João, né? O João tem uma pauta aqui muito, muito bacana para a gente discutir, que são os assuntos que estão rolando nesses últimos dias no nosso Palmeiras. E vale a pena a participação de vocês para a gente discutir, porque a gente tem que ouvi-los, né, pessoal? Afinal, nós todos somos palmeirenses, estamos todos cheios de vontade de ouvir cada um de vocês para a gente trocar umas ideias, tá bom? Então vamos lá, João, começa aí. Então, o primeiro assunto que eu queria tratar, na verdade, não é nem uma informação, é mais uma opinião que eu queria de vocês, porque o Brasil joga com o Peru. Lá no Peru, no dia 16/11, o jogo começa à 00h15, no horário de Brasília. E depois disso, dia 16/11 é da terça para quarta-feira, na madrugada de terça para quarta. E o Palmeiras joga na quinta, então teria a quarta, o dia inteiro e mais a quinta-feira. O Gabriel Jesus joga ou não joga? Porque nos últimos jogos que o Gabriel foi para a seleção, a gente escutava muito falar dessa questão da força-tarefa que o Paulo Nobre fez para trazer ele para o Brasil, né? Então eu não escutei falar nada até agora. Eu acho que é um tempo até um pouco maior de descanso que ele teria, apesar de que não é o ideal, mas por ele ter só 19 anos, talvez
seja possível que ele jogue. Eu não sei, eu não vi nada. Vocês souberam de alguma coisa? Vocês sabem de alguma coisa? Se souberem, deixa um recado aí pra gente. O Oz tá falando, a gente já até conversou numa outra oportunidade que a transmissão começou equivocadamente em outro lugar, mas o Oz tá falando que acredita que joga sim. O Oz Silva, valeu Oz por estar acompanhando aqui também. E o Mina, será que joga? Ele volta para São Paulo no domingo, segundo notícias que a gente buscou na internet. Ele volta no domingo e ele teve uma contratura na coxa. Vai ter tempo hábil para isso, diz o Oz. O Mina teve uma contratura e domingo, no caso hoje, né? Então ele teria tempo assim para fazer uma recuperação mais adequada, mas a gente não sabe a gravidade da lesão dele. Até o Giandre, que é educador físico, é um confrade nosso aqui do grupo, ele comentou em uma postagem que a contratura é uma lesão menos grave do que um estiramento, enfim, do que eu sou leigo, então eu não sei. Ele que o Geandre, que é um confrade nosso aqui, que diz que é profissional da área, educador físico, ele diz que é uma lesão menos grave. Então, assim, o Wallace Verdejo, nem que for o segundo tempo, Jesus tem que jogar, pode fazer a diferença em um lance. E ó quem tá presente aqui, ó quem tá ao vivo aqui. Você tava demorando para ele aparecer, sempre nos prestigiando, Neto Pani. O Neto? Salve Palestrino, salve Neto Pani, é isso aí, obrigado, cara, obrigado mesmo, um grande amigo nosso. Então eu queria, são essas duas observações pra gente começar. Gabriel Jesus e Mina. O Mina joga, chega no domingo hoje, em São Paulo, vai ter tempo de se recuperar. E o Gabriel Jesus joga na madrugada de terça para quarta, vai jogar na quinta aqui? Essas dúvidas que eu tenho. Eles vão estar no time titular? O Gabriel, se não tiver, pelo que tudo indica, pelo jogo treino que o Palmeiras fez essa semana, deve ser o Alexandre titular. E o Yerry Mina, o melhor... a gente já não tem nem dúvida que o Palmeiras hoje tem a melhor zaga do Brasil. Isso é indiscutível. Qualquer torcedor de qualquer time fala isso. E o reserva, nós temos hoje de reserva, olha que nível que o Palmeiras chegou. O reserva do Palmeiras hoje é o Edu Dracena. Um dos melhores zagueiros do Brasil é nosso reserva. Então, assim, estamos muito bem servidos. Pelo menos na zaga é tranquilo, a gente joga com segurança, com tranquilidade. Então, esses dois pontos que eu queria falar para a gente começar. Gabriel Jesus e R. Mina. Então, a gente fica aí na expectativa. Jogam ou não jogam? E aí, joga ou não joga? Olha, eu devo acreditar que, por uma questão de bom senso, o departamento médico de fisiologistas do Palmeiras vai tomar todo um cuidado em analisar a real situação do Mina, né? Porque, por menor que seja o grau, a gravidade da contusão dele, esse adutor é terrível para tirar atleta de jogo por um tempo aí indeterminado, né? Conforme o grau. E aí, voltar precipitado, como disse o João agora, é meio complicado, né, pessoal? Nós temos um elenco que hoje tem que responder às nossas necessidades. Então, devo acreditar que tudo vai depender do que os nossos fisiologistas fizerem nos testes que ele deve passar. Mas eu fico tranquilo em função do que o João acabou de dizer agora. Veja bem, o Edu Dracena é um zagueiro que os times que ele passou, ele foi campeão brasileiro também, né? E de repente, ele é um cara que nos dá toda a tranquilidade para tomar conta daquela posição. Vocês se lembram muito bem que às vezes que ele foi requisitado, que ele entrou, ele foi um dos melhores em campo. Então, percebe que nós temos lá um Vitor Hugo que é muito mais constante, mas o nosso miolo se completa, né? Cada um com uma característica, evidentemente, mas são zagueiros excelentes, né? Então a gente fica aí nessa expectativa de que a gente possa fazer um bom jogo contra o Atlético. Não fica com raiva de mim. Eu botei lá no nosso bolão o placar, o primeiro de toda essa época aí. Eu botei o primeiro empate do Palmeiras. Eu só tenho colocado vitória. Mas não botei só por uma questão de segurança. Botei 1-1, né? Que já nos dá uma segurança total. Então eu estou botando fé no nosso Palmeiras. João, tá então. Olha aí, João. Falamos do Cadu hoje, do negócio dos nossos grandes chefes de cozinha. É o Cadu aí, ó. É verdade, comentamos mesmo. E antes tem uma mensagem do Ricardo Teste. Boa tarde. Cuca diz que lesão do Mina é leve. Que bom. Gabriel precisava ver as condições direito com ele. Se quiser jogar, tem que ser titular. Não podemos precipitar a recuperação de um atleta, né? Ainda mais jogadores como esses dois que são fundamentais.
O Cadu diz o seguinte: grande mestre Márcio, comedor de Big Mac. Um dos melhores professores que já passaram pela minha vida. Saudades de suas aulas lá em 2003, 2004. E vai, Palmeiras, grande abraço. Grande chefe, a gente precisa combinar de fazer um almocinho ou um jantarzinho tipo gourmet com essas suas mãos brilhantes, né? Que a gente vê que você está cada dia mais brilhante nessa arte de fazer, né? Essa coisa gostosa de se poder degustar pratos deliciosos. E o prazer que eu tenho é imenso em saber que você, o meu amigo, o meu velho irmão Neto, Pani, são pessoas do bem que a gente tem hoje participando do Porco Mestre e nos enche de alegria. Obrigado, Cadu. Fica com a gente que você também é fundamental. Parabéns pela sua brilhante profissão e por esses caminhos maravilhosos que você vem seguindo. Tá? Olha o Oz falando aí, João. O Oz diz o seguinte: o Mina pode até se recuperar a tempo, mas acho que o Cuca vai de Edu Dracena até para ter o Mina inteiro nos 3 jogos restantes. Isso porque é quase certo que o Mina só joga mais 4 jogos, contando o do Atlético Mineiro, com a recuperação dele, é óbvio. Ele só joga mais 4 jogos com a camisa do Palmeiras. Em janeiro ele já provavelmente é jogador ou do Barcelona ou do Bayern de Munique, né? Então isso é quase certo e a gente nem discute isso. O Paulo Lopes diz o seguinte: show de bola essa transmissão ao vivo, parabéns galera, acho que para o Palmeiras carimbar de vez essa taça tem que fazer um grande jogo contra o Galo e o Botafogo. Concordam? Sem dúvida, são os jogos mais importantes dessa reta final, porque a Chapecoense creio que estará focada na Copa Sul-Americana e o Vitória eu acho que já vai estar sacramentado ou o título do Palmeiras ou a permanência ou o rebaixamento do Vitória. Então os jogos fundamentais do Palmeiras são contra o Atlético Mineiro, que é um time muito difícil mesmo, e o Botafogo, que vem em plena ascensão. É um time que vem jogando muito bem, que depois da saída do Ricardo Gomes, que não vinha desenvolvendo um bom trabalho no time, começou a jogar bem. Então hoje é inegável que o Botafogo hoje está jogando um futebol muito bacana. E então a gente tem que sim ter uma preocupação grande com esses 2 times. E bom, como eu falei do Mina que deve sair, eu queria falar também de um interesse que eu acabei lendo esses dias na internet, que a Inter de Milão e o Milan, 2 rivais italianos, estão interessados no Roger Guedes. Valores aproximados de 15 milhões de euros, algo em torno de 55 milhões de reais. Só voltando aqui no assunto do Mina, Neto Pani diz que optaria por poupar o Mina, já o menino Jesus colocaria para jogar correndo, molecão novo e com gás de sobra para queimar. Eu concordo, viu, Neto? Eu colocaria o Edu Dracena para jogar, só que o Gabriel Jesus eu acho que eu deixaria para o segundo tempo. Mas a gente precisa ganhar esse campeonato, então qualquer coisa é válida. Então, só voltando agora de vez nas contratações, aliás, nas especulações, tem essa história nova aí que até então pouco se falava, do interesse do Inter, da Internacional de Milão e também do Milan no Roger Guedes, 55 milhões de reais. Na minha opinião, hoje o Roger Guedes tem que jogar no Palmeiras, é titular até a reta final, depois do acabar o campeonato, 55 milhões de reais, eu não sei quantos desses 55 milhões pertencem ao Palmeiras, mas se for uma grande fatia, tem que vender na hora. É muito dinheiro, não tem como segurar. E o Ricardo diz que eu creio que a vitória contra o Atlético vai acontecer e aí estaremos com a mão na taça. Eu também. Eu botei no meu palpite no bolão 2-1 para o Palmeiras. Tô confiante na vitória. Um empate não é um mau resultado, mas eu estou confiante na vitória. Acho que o Palmeiras leva esses 3 pontos. Aliás, traz esses 3 pontos de Minas Gerais, tá? Então, esses assuntos para a gente começar o nosso bate-papo. E o Neto Pani está dizendo aqui que o Márcio, meu pai, é o cara inoxidável. Grande Netão. Esse é o Neto, meu amigo, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Grande Netão. Saudades, velho. Saudade imensa. Gente, na realidade, o João começou a fazer alguns comentários a respeito dessas possíveis negociações que envolvem o nome do Palmeiras. Infelizmente é o preço que nós pagamos, né, gente? Todo e qualquer time que se encontra na posição que o Palmeiras está hoje, beirando aí, se Deus quiser, esse campeonato brasileiro,
nós ficamos extremamente expostos, né? A visibilidade do Palmeiras cresce no mundo todo. E aí, cada um dos nossos jogadores estão sendo visados pelas grandes equipes, sobretudo as europeias, né? Que tem lá o tal do euro em suas negociações. Então, infelizmente, pessoal, mas tudo bem, eu quero que venda o plantel inteiro. Agora, nós estamos querendo, né, João? É esse título. É o que mais nós queremos. Não adianta a gente ficar com o plantel inteiro para o ano que vem, né? Por conta de nós não levantarmos essa taça. E, de qualquer forma, estamos aí, firmes, fortes. Quanto a Gabriel Jesus, o menino é craque, é bom, né? Tá 19 anos. E tem o seguinte, ele está ficando bombado, né, gente? Vocês lembram o Gabriel Jesus há um ano atrás? Franzino. Ele era franzino, raquítico. Hoje ele está um jogador, um atleta bem formado, né? Com uma musculatura forte. Você percebe que ele, os encontros que ele tem com essa zagueirada caneluda, ele tem feito aí jogadas ótimas, segurando no corpo. Então é um jogador que tem tudo para explodir lá na Europa. E a gente torce, evidentemente com o coração apertado, porque ele é um filho de todos nós, né? Produto do nosso Palmeiras, que está indo embora, mas que Deus o abençoe e que ele faça sucesso na Europa e possa levar o nosso nome por todos os cantos, por todos os continentes, né? Então, Gabriel Jesus, estamos com vocês com você e não abrimos, tá? Temos certeza que você vai, nessas partidas finais, você vai deixar sua marca lá. Nós precisamos desses gols decisivos que você sabe fazer muito bem, não é mesmo, João? Claro. E por que não pensar que ele volta ainda para o Palmeiras bem melhor do que ele está indo agora? Não é impossível de pensar isso, não. O Oz Silva diz que o Palmeiras com mais 4 pontos passa a régua. Eu queria estar otimista assim, Oz, mas eu acho que ainda vai ser um pouquinho mais difícil. 6 pontos, vai, 2 vitórias. É possível. Eu acho que não é impossível o Palmeiras ganhar os 4 últimos jogos. Mas com 2 vitórias é praticamente impossível de tirar da gente. Também que os nossos mais próximos seguidores também vão dar Claro, eles vão tropeçar. E o Santos já começa tropeçando nessa rodada, viu, gente? Vai ser uma surpresa, mas perde do Vitória, tá? Anota aí, pode me cobrar depois. E o Neto Pani tá dizendo que vamos encontrar em breve para comemorar o caneco do Brasileirão. Eu espero ver você na comemoração, hein, Neto? Vamos lá, família toda lá. O Paulo Lopes diz, depois que o Antônio Carlos saiu do Palmeiras, podemos dizer que o Mina foi o jogador que chegou mais próximo do seu futebol? Olha, o Antônio Carlos, quando jogou no Palmeiras, eu confesso que eu era muito novo. Eu vi o Palmeiras ser bicampeão brasileiro e bicampeão paulista em 93, 94. Na terceira academia que o time montou, mas eu digo que era muito novo para fazer uma análise mais assim profunda do que foi o futebol do Antônio Carlos. Então aí eu passo a bola pro meu pai. Para mim, eu quando comecei a ser torcedor do Palmeiras, eu já nasci palmeirense, mas quando comecei a acompanhar o Palmeiras, foi naquele time que foi bicampeão paulista e brasileiro 93, 94. Então eu tenho como referência aqueles jogadores como jogadores espetaculares, jogadores que eram de um time imbatível. Então eu acho difícil eu falar hoje, vendo o Mina, que eu sou fã do Mina, que hoje que eu tenho 30 anos de idade e aquela época em que eu tinha 7, 8. Então eu vou passar a bola pro meu pai. O Neto Pan tá dizendo que tá comigo e que vão perder ponto do Vitória. O Santos vai perder ponto do Vitória. Vai perder. E não vai empatar, não. Vai perder, viu, Neto? Vai perder lá na Vila Belmiro. Anota aí, pode me cobrar depois. É verdade. E em relação a essa coisa da zagueirada que vestiu solenemente nossa camisa, sobretudo a camisa 3, pessoal, a gente teve a oportunidade de ver grandes nomes, né? Felizmente eu fui várias vezes em vários estádios assistir o futebol aquele negrão meio que desengonçado, né? Pisando com os pés para dentro. O nome dele, sabe? Luiz Pereira, mais conhecido por Chevrolet na época. O homem era um monstro, pessoal, um monstro. Ninguém passava por ali na categoria, apesar de toda aquela forma desengonçada dele jogar, né? Ali era dele, fatalmente, bola alta, bola baixa, sem butinada. E quantos gols esse Luiz Pereira não fez? Mas a gente também, infelizmente, teve a oportunidade de ver coisas pavorosas, né? Nem vou ficar citando nomes, mas assim, de lembrança, vem aí os Beto Fuscões da vida, os Denis Mussarela, né? O Alexandre maluco, né? O Alexandre
que inclusive naquele fatídico jogo contra o Boca, chegou até a pisar nas costas, né? Subiu nas costas de um jogador deitado do Boca. Mas a gente teve também jogadores fantásticos. Eu me lembro muito bem que merece todo o nosso respeito. Por exemplo, o Wagner Bacharel, né? Que infelizmente acabou perdendo a vida por um choque que ele teve de cabeça em uma das partidas do Palmeiras e veio falecer no dia seguinte em função de um problema cerebral que ele teve. Mas infelizmente perdemos esse grande atleta. E vimos coisas muito boas. Então vocês falaram em Antônio Carlos. Antônio Carlos foi fantástico, pessoal. Apesar dele jogar naquele super time do Palmeiras, ele era um zagueiro seríssimo. E a época brilhante na carreira dele foi efetivamente vestindo a nossa camisa, não é? Então era um zagueiro perfeito, né? E se impunha. Era aquele tipo de jogador, como diria o outro, malandro, né? Jogador, atacante, não fazia graça na frente dele, porque ele chegava junto. Teve lá seus percalços, seus problemas, até com o nosso queridíssimo Edmundo, animal, né? Tiveram até brigas em vestiário na época do Palmeiras Parmalat, mas era interessante que eles mesmos dizem, o Antônio Carlos, o grande Edmundo, que dentro do campo eles esqueciam que eles eram meio desligados um com o outro e botavam para frente e era caixa, né? Eram jogadas maravilhosas, eram vitórias sensacionais. E hoje a gente continua mantendo a escrita. Temos aí o Mina, temos aí o Dracena, então o Vitor Hugo, o nosso miolo de zaga, graças a Deus, é perfeito em todos os sentidos. E isso tem sido fator preponderante, né, pessoal, para o sucesso do Palmeiras, porque um time bem montado começa com uma cozinha bem montada. A cozinha, no caso, é a nossa zaga, né, João? Claro. Quando se falava, vieram vários nomes de zagueiro na minha cabeça, mas eu não vou falar não, viu? Não vou falar porque estamos vivendo um momento bom, eu não quero... Isso pode atrair coisa ruim. O Oz está dizendo que o Antônio Carlos era um baita zagueiro, típico xerifão, comandava a zaga. Isso eu me lembro, mas eu não tenho condição de fazer uma comparação muito técnica. E o Neto fez aqui Neto Pani fez um comentário que fantástico. O zagueiro bom era o Tonhão, técnica zero, mas 100% raça. O Tonhão que é uma figura folclórica na história do Palmeiras. Que palmeirense que não gosta do Tonhão? Não existe. Não existe um palmeirense que não gosta do Tonhão. Que é isso, fantástico. Uma figura notável. E o Paulo Lopes também, comecei a torcer para o Palmeiras na década de 90, por isso até destaquei o Antônio Carlos. Obrigado por opinar. Imagina, eu que agradeço, Paulo, de você estar presente aqui, participando desse nosso bate-papo. Bom, então como é próximo a nossa perda do IR Mina, vamos falar também de alguns nomes que já são certos no time do Palmeiras para 2017 e outros que são especulados. Eu não vou nem falar de Everton Ribeiro, tá, gente? Porque toda hora aparece notícia de que o Everton Ribeiro vem para o Palmeiras e ele já deixou claro que não tem interesse de voltar para o Brasil neste momento. E quando voltar, ele quer jogar pelo Cruzeiro. Isso foi uma declaração dele que eu vi. E acredito que ele não volte para o Cruzeiro nesse momento, porque o Cruzeiro não tem um time muito bem montado. Mas eu queria falar, nós temos hoje 3 nomes certos no Palmeiras. Keno, o Rafael Veiga e o Johan. Eu não vou fazer muito comentário a respeito desses 3 nomes, porque acho que está muito cedo para a gente falar qualquer coisa. Seria o cúmulo da cornetagem a gente chegar e fazer alguma crítica para os caras que chegaram e nem vestiram a camisa do Palmeiras, estão jogando pelo outro time ainda, né? O que eu posso dizer é o seguinte, dos 3, eu só tenho um pouco de receio quanto ao Keno. Porque o Keno já é um jogador rodado e é um jogador que a gente já cansou de ver jogadores que estouram, que são fantásticos em times com a camisa de menos tradição, mas quando chegam no Palmeiras ou algum time próximo da grandeza do Palmeiras, porque grande igual o Palmeiras não existe nenhum outro, mas próximo da grandeza do Palmeiras, eles não se destacam como se destacaram no time menor. Então o Keno é minha única preocupação, mas estou apostando muito nesse jogador. O Rafael Veiga e o Johan já fico mais confiante com esses jogadores. Eu, sinceramente, eu gosto de ver as notícias dessas transações sob a ótica do torcedor do outro time. E eu procurei muito na internet fórum. O Eric é um o Eric é um exemplo que a gente... que
deixou muito a desejar, porque foi uma Trazido a peso de ouro. Sim, foi um jogador muito caro. Mas também eu dou ainda um crédito, porque ele não teve muita oportunidade no Palmeiras. O Eric é um jogador que, quando ele começou a desenvolver um futebol mais vistoso, mais uma vez ele voltou para a reserva. Então, assim, hoje o Palmeiras tem um elenco muito grande, jogadores muito bons. Então, a gente sempre espera o máximo de um jogador. O Neto Pani está dizendo que são revelações em seus times. Eu classificaria como boas apostas. Eu também. Eu classificaria como boas apostas. Eu também não vou cornetar antes da hora, não. Deixa os caras jogarem um pouco. Eu, quando o Edu Dracena veio pro Palmeiras, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Mas eu disse, eu não vou criticar. Porque o Edu Dracena é um jogador que merece nosso respeito pelo que ele já fez no futebol brasileiro. Tá? Então, por enquanto, não vou cornetar. Mas o Rafael Veiga e o Johan, fico animado com esses dois, porque eu entrei em fóruns do Coritiba, entrei em fórum da Chapecoense e eu vi que os torcedores não gostaram que os referidos atletas saíram dos clubes. Eu tenho uma companhia aqui agora, né? Dá uma olhada quem está aqui com a gente hoje. Quem está chegando aqui é o Joãozinho, o João Guilherme, pessoal. Esse moleque respira e fala e ouve falar em Palmeiras desde o tempo em que ele estava sendo gerado. Será que ele vai ser fanático pelo Palmeiras, gente? Eu creio que sim, né? Então é mais um torcedor, é mais um porquinho que está surgindo para engrandecer o Palmeiras de amanhã, né? Esse aqui é o nosso futuro, gente. O porco mestre um dia vai ser tocado por ele, tá? E ele vai ter boas lembranças das pessoas que fundaram, que participaram, né? E os corações de toda essa geração que vem vindo aí vão se encher de alegria, com certeza, tá, gente? Bom, nem preciso falar que meu filho, ele não tem nem escolha, né, coitado. Coitado não, sorte a dele, né, que assim como eu, já nasci, cresci palmeirense, ele na barriga da mãe dele, da minha esposa, já foi campeão da Copa do Brasil e assim será por muitos e muitos anos, se Deus quiser, campeão sempre. O Neto Pani está desejando boas-vindas pro João Guilherme, obrigado, viu, Neto? E o O Silva diz que são boas apostas, mas precisam vir os famosos camarões, que o Filipão tanto pediu e não vieram na época dele. Lógico, a gente precisa desses jogadores. E aí a gente até entra num outro ponto que eu anotei aqui pra gente conversar, é o seguinte, tem dois nomes que a imprensa veiculou que eu queria saber de vocês, o que vocês acham desses dois nomes? E se vocês tivessem que escolher entre um desses dois, qual deles vocês escolheriam? A imprensa já falou do Lucas Prato e do Diego Tardelli. Já diz que que o Palmeiras estaria investindo forte nesses dois jogadores. Eu, sinceramente, eu só acredito quando tiver no jornal estampado ele com a camisa, esse jogador com a camisa do Palmeiras, apresentado e contrato assinado. Mas de qualquer forma, nenhum dos dois é muito acima daquilo que nós já temos hoje no nosso time. O Lucas Prato é um excelente centroavante, o Diego Tardelli também, apesar de já ser um jogador mais rodado. O Lucas Prato é um jogador da seleção argentina. Então, assim, matador, mas eu acho que também não se distancia muito daquilo que nós já temos no nosso elenco, tá? Não é nada de espetacular. Entre os dois, eu ficaria com o Lucas Prato. E vocês? É verdade, eu também vejo. O Lucas Prato, gente, na realidade, ele é muito mais matador, né? E ele tem uma qualidade que eu acho que é fundamental. Ele é um cara que encara, na boa, qualquer dividida, qualquer zagueiro. Ele não tem medo de se apresentar nas jogadas que lhe são oferecidas, né? Mas, de qualquer forma, são dois nomes excelentes, né, pessoal? E até aproveitando, João, a oportunidade que você está dizendo, essas possibilidades de Prato ou o Tardelli, é legal a gente falar do que a gente botou hoje da enquete aí, do Praz e o Jailson, né? Eu coloquei aí, estava olhando o resultado, né? Olha lá, o Carlos Alberto Pontes, né? Prefiro o Lucas Prato, olha lá, ó. O Neto Pani, minha predileção é pelo Prato. Minha também. Lógico. E de preferência, né, Cadu Evangelista, um prato cheio, né? Daquele que só você sabe fazer pra gente. Essa foi ruim, hein? Nossa Senhora, essa foi péssima, né? Mas de qualquer forma, pessoal, a gente colocou uma enquete hoje aqui, pouco antes da gente entrar no ar, dizendo da possibilidade do Praz poder voltar nesses jogos finais, né? Dizendo se você dá preferência ao Praz ou ao Jailson. Qual mais ou menos o resultado? Você tem aí, João?
até o momento o que está Tá acontecendo. atualizando aqui. O João está atualizando aí para saber realmente quem é que ficou meio que na frente aí. Eu, particularmente, tenho minha opinião formada a respeito dessa pergunta, né? São dois excelentes arqueiros. Bom, o Jailson nem vou falar nada, né, pessoal? Porque ele foi uma surpresa tão agradável para a gente que vale a pena a gente... Ah lá, João, tá aqui. Eu estou te dando uma força aqui. Jailson tá com 69 votos e o Fernando Praz com 2. Gente, pelo amor de Deus, não interpretem isso como uma crítica ao Fernando Praz. Não é, jamais. Mas como a gente vai fazer para tirar o Jailson na fase que ele vem, espetacular que ele tá, e colocar o Fernando Praz, que tá vindo de uma cirurgia delicada, né? Então até o Oz, que está participando aqui, ele também comentou lá na enquete. Ele diz: Jailson, pois ele está no embalo, em boa fase. O Praz está sem ritmo, voltando de contusão. Demora um pouco para voltar à confiança. Deixa o Praz para o ano que vem mesmo. E o Oz também, muito presente aqui. Obrigado, viu, Oz? Precisamos principalmente de um meia e um atacante de peso. Eu acho que o meia, o Gustavo Scarpa, seria uma boa. Atacante seria interessante o Prato, o Borja, ou fazendo uma loucura maior, o Luan do Grêmio. Eu acho, viu, Oscar, que só a gente fazendo um parênteses aí nessa questão do Jailson e do Fernando Praz, eu acho que de todos esses que você falou, eu ainda fico com o Borja. Eu acho que é um cara fantástico, tem um toque refinado de bola e sou fã dele. Os caras jogam muito, esse cara é demais. Eu vi alguns jogos dele que eu fiquei assim, encantado com o futebol dele. Mas o Luan do Grêmio, não preciso falar nada, né? Então, e falando do Jailson e do Fernando Praz, gente, não é crítica, as pessoas votaram no Jailson pela fase dele, pelo que ele apresenta, e a gente nunca vai deixar de ter o respeito e admiração que a gente tem pelo Fernando Praz, que é o atual, que é um grande ídolo que a gente tem hoje. O Neto Pani deixou uma mensagem aqui antes: vai que a Crefisa colabora e pinta essa dupla de ataque dos sonhos. Já pensou? Acho que seria uma boa, viu? Esses dois se completariam assim de uma maneira fantástica. Então, assim, e o Jailson, outra coisa só pra gente finalizar esse assunto, que acho que não tem muito o que discutir, né, gente? O Jailson hoje é um jogador fundamental pro time. Ele pode superar o Praz em jogos pelo Brasileirão esse ano. Então, assim, ele teve uma sequência, ele tá num momento espetacular da carreira dele, é um jogador sério, é um jogador firme, é um jogador que o Palmeiras tem a cara do nosso time, tem a cara do nosso elenco hoje. E se a gente falou da nossa zaga, que é formada por Vitor Hugo e R. Mina, e com Edu Dracena de reserva, olha que espetáculo. Olha nosso gol, então. Que a gente sofreu tanto em 2014. Hoje nós temos o Fernando Praz de goleiro titular e o Jailson de goleiro reserva. E o Vinícius até que jogou e não comprometeu. Acho que é uma grande promessa. Então, assim, temos um time hoje redondo, coisa fantástica. Enquanto estiver valendo, eu iria de Jailson. Depois que o Caneco estiver garantido, colocaria o Praz para ele ganhar confiança. Boa, Neto Pani, eu concordo com você. Enquanto estiver valendo, vai de Jailson. Enquanto a gente precisar pontuar, deixa o Jailson que está indo bem. Está numa boa pegada. Então, zagueiros fantásticos, goleiros espetaculares. Se a gente avançar um pouquinho, nossos volantes são Thiago Santos, Tietê e Moisés. Eu coloco o Moisés como volante só para não criar polêmica se ele é meia, se ele é volante, mas vamos colocar ele lá na linha de frente dos zagueiros. Tamo fraco ou não tamo? Olha, gente, todas as vezes que eu vejo esse Tietê jogar bola, eu começo a pensar: que belo jogador que nós arrumamos, né? E tomara que a gente não possa lembrar do Tietê o dia que ele não estiver mais com a gente, porque é um jogador tão fantástico, tão moderno, versátil, né? Que tem um poder de marcação, de saída de bola, como poucos, pessoal. Se você olhar os volantes da seleção brasileira, ele não deve nada para ninguém, porque o Tietê é impressionante. Vou repetir o que eu venho dizendo. Todas as vezes que ele pega a bola e que ele se sente acuado por atacantes ou meio-campistas de outras equipes, ele sai, ele dá um jeito de rodar, faz o peão, retorna, vira, sai jogando. Você não viu o Tietê pegar a bola ali naquela intermediária e dar um chutão para frente para se livrar do perigo. Ele é danado. O jogador bom que é esse Tietê, ele realmente tem nos encantado. E a crítica, principalmente aquela que é meio problemática para nós, né, os nossos inimigos, aspas,
Até eles têm dito que o jogador do Campeonato Brasileiro de 2016 tem por nome Tietê. E ele é o melhor jogador mesmo desse campeonato. As apresentações dele têm sido brilhantes em todos os sentidos, né, pessoal? E, fora isso, quantas vezes que ele chega ali na frente e sobra uma bolinha para ele e ele põe para dentro, né? Tem feito gols decisivos nessas partidas que ele tem participado. Agora, evidentemente, estamos carentes de um camisa 10, né, pessoal? Tradicionalmente, a Sociedade Esportiva Palmeiras tem, por norma, sempre tem um grande meia esquerda, um grande camisa 10. Felizmente, o futebol moderno tem permitido que o técnico possa trabalhar o restante do plantel, superando essa situação de nós termos essa carência de um camisa 10, quando nós vemos aí, acabamos de dizer, um Tietê, um Zé Roberto, enfim, né? Jogadores que se apresentam com o futebol moderno, né? E fazendo, às vezes, daquele 10 tradicional que tanto tem nos faltado nesses últimos tempos, né, João? Tem gente falando, João. Tem. O Ó Silva diz que esse é um bom problema para o Cuca. Prazo ou Jailson? Que problema, né? Como é bom ter problema assim. O Matheus Silva, boa tarde, NA Campeões. Deus te ouça, Matheus. Deus te ouça. O Neto Pani só para registrar e a Lava Jato chegando no Curica. Que delícia. O negócio tá pegando lá, hein? Tá feia a coisa lá, hein? Vamos ver o que vai virar lá. Eu assisto de camarote. Eu quero mais que eles... Bom, enfim, vamos falar do Palmeiras, né? Eu vou mudar de assunto, só que já falaram a gente já tá falando do Tietê aqui, que eu sou fã incondicional. Quem imaginou que um dia a gente falaria que um jogador de nome Tietê era o grande atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras? Quem diria, hein, gente? Nós que já rejeitamos um jogador chamado Iago Pikachu por causa do apelido, aceitamos o Tietê. Existia a possibilidade dele ser chamado ou conhecido no elenco como Danilo, que é o nome dele. O Paulo Nobre bancou que ele seria o Tietê. E ele é o Tietê que caiu nas graças da torcida e está encantando todos nós. Mas é bom lembrar que o Tietê, pessoal, ocupa uma posição hoje no Palmeiras que tem história, né, gente? Veja bem, um dia nós tivemos um volante que só botaram um busto dele lá na nossa arena. Junto a Junqueira, Valdemar Filme, Ademir, Marcos, né, o Berdan Catani. Essa semana nós tivemos o prazer de ver uma grande justiça ser cometida. Eu disse justiça, o nome de um cidadão chamado Olegário Tolói, né, nascido aqui em Araraquara, que era chamado de Dudu, assim como o Tietê. Olha as coincidências. Foi o nosso grande volante. E hoje o Tietê aparece nessa posição para nossa imensa alegria. Então é bom falar do Dudu, né, João? Que é isso? Eu que cresci ouvindo falar em Ademir e Dudu, hoje, graças a Deus, posso ver ele lá firme, forte, saudável, recebendo essa homenagem em vida. É uma coisa assim que me enche de alegria e de orgulho de ser palmeirense, né? O Carlos Alberto Pontes fala que a Crefisa poderia trazer o Everton Ribeiro. A gente falou aqui sobre o Everton Ribeiro, que já tem declarações dele dizendo que dificilmente voltará tão logo para o Brasil e que a vontade dele seria de jogar pelo Cruzeiro. É claro, o dinheiro sempre vai falar mais alto. Se bancarem o que pagam para o Barrios, para o Everton Ribeiro, eu acho que ele vem na hora e beija o símbolo do Palmeiras até debaixo d'água. Bom, a gente falou alguns assuntos gerais. Eu pensei em deixar isso para o fim, eu pensei em falar primeiro, agora deixar para o fim, mas vamos falar agora um pouquinho do próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Que o Valdir, o Lucas Prato pode vir, o Valdir Galo está perguntando. Então, é isso que a gente quer saber, né, Valdir? O pessoal comenta, algumas notas na imprensa, estamos aqui na expectativa. É o Valdir Galo, que é lá de Porto Ferreira, cidade da capital mundial da cerâmica, da Sociedade Esportiva Palmeirinha. Tô certo, Valdir Galo? Se eu tiver errado, você dá um toque aí. Mas se eu me lembro, lá existe um clube chamado Sociedade Esportiva Palmeirinha. É isso mesmo, Valdir? Bom, e para falar do próximo jogo, só para começar, a notícia que eu li agora de que o Palmeiras, de que o Zé Roberto sentiu dores, dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é uma notícia ruim, porque o Zé Roberto é um jogador extremamente importante, ainda mais nessa reta final. O Matheus Silva entra aqui, tomara que o Rafael Veiga e o Johan sejam uma surpresa, assim como foi o Tietê. Talvez já tenhamos o nosso 10 e não sabemos.
tomara. É o que eu acho também, que serão jogadores fundamentais. O Matheus Silva, um abraço para ele, para você, Matheus. E como eu te disse, os torcedores da Chapecoense, os torcedores do Coritiba, não gostaram, odiaram essa transação em que os atletas vieram para o Palmeiras. Bom, como eu disse, então Zé Roberto dúvida, Egídio pode entrar de titular. O Neto Pani diz, grande araraquarense Dudu, não vi jogar, mas tive alguns contatos com ele, é um ser humano fantástico, diferenciado. Ô Neto, a última vez que eu conversei com você pelo bate-papo do Facebook, parece que você tinha me dito que você está trabalhando em Araraquara, é isso mesmo, né? E aí? E a Fonte Luminosa? Você foi lá prestigiar o Palmeiras contra o Cruzeiro? O Valdir Galo disse que o Palmeirinha ganhou de 1-0 do Corinthians em 91. Verdade, então eu falei certo. Sociedade Esportiva Palmeirinha, lá de Porto Ferreira. Para concluir, pessoal, o Valdir Galo tinha dito aqui que o Palmeirinha, lá de Porto Ferreira, ganhou do Corinthians em 1991 de 1-0. Notícia boa, se tem Sociedade Esportiva Palmeirinha no nome, só poderia ganhar do Corinthians. Isso não é nada mais do que a nossa história já disse nesses 102 anos, né? Bom, como eu vinha dizendo que o próximo jogo o Zé Roberto sentiu dores e é dúvida, o Egídio deve ser o titular. Eu queria falar também um pouquinho do jogo treino que o Palmeiras fez essa semana e que tivemos alguns destaques. Dentre eles, o Alexandro e o próprio Eric, que a gente até questionou aqui agora há pouco a situação desse jogador, né? Eles foram os dois destaques nessa goleada de 7-0 que o Palmeiras aplicou. E quem armou muito bem o time, pela notícia que eu vi, eu não vi o jogo, mas a notícia que eu li, que fez uma armação espetacular, foi o Moisés. Então é o que a gente espera para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. E nesse jogo que foi 7-0, foram 2 gols do Alexandro, um do Vitor Hugo, um do Gabriel, um do Matheus Salles, aquele que colocou o Lucas Lima do bolso, um do Alione, tão questionado Alione, até mesmo por mim, acho que é um jogador que deixa muito a desejar, e um do Leandro Pereira, o Banana. É outro jogador que quando veio eu também não fiquei muito satisfeito, não, mesmo porque o Leandro Pereira chegou no Palmeiras naquele momento em que o Palmeiras aplicava as goleadas de 4-0, que jogava com Cleiton Xavier, o Moisés, o Dudu, o Roger Guedes e o Gabriel Jesus voando lá na frente, aquele futebol rápido, envolvente, e de repente anunciaram o Leandro Pereira. Eu fiquei meio assim, mas ele não é o jogador que vai se encaixar nesse time. De qualquer forma, ele demorou um pouco para engrenar, pegou no tranco, mas pegou, fez alguns gols e mais uma vez desapareceu. Então, coisas que a gente não sabe o que acontece, porque a gente não acompanha o treino. Quem acompanha, quem aplica o treino é o Cuca. Então, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe quem treina e quem está se colocando melhor para ser titular do time. O Alexandro, 2 gols nesse jogo treino, então expectativa de que se o Gabriel Jesus não jogue, ele possa ser o titular do time do Palmeiras na próxima rodada, na próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro o time já declara que vai jogar o jogo da vida contra o Palmeiras. Não por almejar o título, porque precisando tirar uma vantagem de 10 pontos do Palmeiras em apenas 12 que serão disputados, a chance de título é muito pequena. Mas mesmo assim eles querem, como eles disseram, recuperar a dignidade do time, porque perderam de uma forma um tanto vergonhosa do Coritiba e por isso devem vir com tudo contra o Palmeiras. E também, se eles entrarem no G3, independente do resultado deles na Copa do Brasil, eles vão disputar direto a Libertadores e não a pré-Libertadores. Além do prêmio no Brasileirão, que é de R$2 milhões a mais para o terceiro lugar do que para o quarto. Então o Atlético Mineiro vai vir para jogar com tudo. Não quer dizer nada, porque o Palmeiras tem plenas condições de ganhar do Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo, o Palmeiras vai com tudo, vai para cima e mais uma vez, o Santos perde do Vitória. Podem anotar e podem me cobrar. O Valdir Galo diz que no ano de 1955 o Palmeirinha é fundado e recebe o nome em homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras devido aos fundadores do clube serem torcedores do clube palestrino.
o escudo e as cores do mascote se assemelham ao time paulistano. É verdade. Uma vez eu estava em Porto Ferreira, Valdir, e eu fiz questão de parar aí na porta do clube e tirar uma foto, e tenho até guardada hoje e mostro para todo mundo. O Matheus Silva diz: vocês acham que o Alexandre pode dar a volta por cima e ser o goleador que tanto queremos, sem precisar trazer prato, etc? Eu queria mesmo era ver o Borja no Palmeiras. Eu acho sim que o Alexandre pode ser melhor do que aquilo que a gente tem visto dele. Eu acho que é um excelente jogador, pode ser fundamental para o Palmeiras. E eu também queria muito o Borja no Palmeiras. Esse hoje, para mim, é o melhor jogador, o melhor atacante do América do Sul. Não tem nenhum jogador que chegue próximo dele. Melhor do que todos os brasileiros. Esse cara é fantástico. Esse cara, se ele viesse para o Palmeiras, ia ser espetacular. Mas é um cara que custa muito caro. Mas é isso, gente. Então, para o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, o que eu queria ouvir de vocês é isso aí. A gente vai ganhar. Eu tenho plena esperança de que vamos jogar com tudo, vamos jogar um futebol envolvente, vamos para cima, não vamos temer. Eles vão jogar com Robinho e Fred de titulares, não vou poupar ninguém para a final da Copa do Brasil, mas eu tenho certeza que o foco deles é outro. Nós vamos para cima, nós vamos com tudo e nós vamos ganhar esse jogo. É verdade. A gente, olhando bem essa reta final, né, desse Brasileirão 2016... realmente, efetivamente, o jogo desse campeonato para a gente deve ser esse de quinta-feira, né? Os atleticanos, a torcida mineira, tem plena convicção de que eles vão engrossar o caldo para a gente. Só que a nossa camisa pesa, né, gente? Tem muito mais tradição. Nos desculpem os torcedores do Atlético aqui, né? Mas nós devemos fazer um dever de casa muito bem feito fora da nossa casa, fora dos nossos domínios. O jogo deve ser lá no campo do América Mineiro, né, João? Independência. No Independência, onde o Atlético usa aquilo meio que como um assalpão para poder abocanhar as vitórias dos adversários mais complicados. Mas, de qualquer forma, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. O Thiago Souza lá, vamos ganhar do Galo. Vai ser 2-1. Muito obrigado, Thiago. Foi o meu palpite também. Valeu. Eu já disse a todos vocês no início do nosso bate-papo aqui que eu, de uma forma um tanto quanto cautelosa, dissemos que no nosso palpite que o Palmeiras iria empatar esse jogo de 1-1. Que eu acho um super resultado, né? Em se tratando de Atlético Mineiro, um time que, segundo a imprensa esportiva, tem o melhor plantel do Brasil, né? Em qualidade, pelo menos. E o Palmeiras nós vamos trotar para cima deles, viu, pessoal? Eu falei nesse 1-1, mas algo me diz, né? O diabinho que fica no ombro esquerdo, já que do direito fica o anjinho, tá me cutucando, tá me cochichando aqui, que nós vamos passar a perna nesse galo e vamos ganhar essa partida. E é o assunto que nós estamos levando aqui, né? E é interessante que a gente está olhando não só as redes sociais, mas esses programas esportivos. É impressionante, na hora deles deixarem ali os palpites dos comentaristas, como todos eles, quase que em uníssono, colocam o Atlético como o grande vencedor dessa partida, né? Tomara que a gente possa efetivamente ganhar esse jogo, e aí nós vamos nos sentir praticamente campeões. Apesar de o João ter dito uma coisa agora que a gente precisa respeitar muito, dos 4 pontos necessários, né? Netão, olha lá, promessa é dívida. Caso eu ganhe sozinho a Mega Sena da virada, vou auxiliar a Crefisa a trazer o Borja para o... Olha aí, promessa é dívida, hein, Netão? Aliás, eu vou te pedir um grande favor. Se você ganhar sozinho na Sena, não esquece que um dia você teve um professor de história chamado Márcio, você chamava gentilmente de Marcião, que também não vai ficar triste se você me chamar, pelo menos, para a gente degustar um belíssimo jantar no restaurante Você Escolhe. Tá bom, Netão? É isso aí. Fala lá do Gabriel Ribeiro, João. O Gabriel Ribeiro diz o seguinte: qual a escalação ideal para este jogo? E o Neto Pani finaliza com 3-1 pro Palmeiras. Bom demais, hein? 3-1, já pensou? 3-0 melhor ainda, né? Já pensou? Nada é impossível, nada é impossível. Os caras estão focados em outra situação, na Copa do Brasil. E espero que eles sejam campeões da Copa do Brasil mesmo. Eu prefiro muito mais que o Atlético Mineiro ganhe do que o Grêmio. Mas a nosso foco é Campeonato Brasileiro. Antes de eu falar da escalação ideal para o jogo, vamos ver o que eu... Não, eu só iria perguntar para o João qual o time que ele colocaria em campo, do goleiro ao antigo ponta esquerda, digamos assim.
Vamos lá, João. Eu queria... Bom, pelas notícias que eu li e pelo time titular que o Cuca colocou para jogar no jogo treino, eu queria... Eu vou falar o time que provavelmente vai ser o titular, tá? Então o Cuca deu indício de que o time deve ser Jailson, o goleiro, Jean, lateral direito, a dupla de zaga Dracena e Vitor Hugo, isso contando que o IR Mina não jogue na quinta-feira. E o Egídio de lateral esquerdo pelas dores que o Zé Roberto sentiu e que deixaram ele como dúvida. Depois, Thiago Santos, Tietê e Moisés. E na frente, Dudu, Roger Guedes e Alexandro. A imprensa noticia esse time como um possível time titular que vai disputar o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ô Neto, não faz isso com a gente não. Sair perdendo de 1-0 e virar 3-1 não brinca não, cara. Vamos começar ganhando e vamos terminar ganhando. A gente até dá um gol de honra no finalzinho do jogo aos 47 do segundo tempo, quando já tiver 3-0 pro Palmeiras, mas meu coração não aguenta sair perdendo não. É muita emoção para um final de campeonato tão dramático como está sendo esse. Mas então, esse é o time que jogou de titular no jogo contra o jogo treino que fez essa semana, que aplicou uma sonora goleada de 7-0. Então assim, eu acredito que o Cuca não deva fugir muito disso não. O Jean fazendo aquela troca com o Tietê, o Dudu armando e ao lado do Moisés, e o Roger Guedes e o Alexandro mais adiantados. Assim, eu acredito que o Cuca não vai querer fugir muito dessa formação que ele já fez no meio da semana. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Mas o que você mudaria nesse time? Olha, honestamente, acho que não tem nada para mudar, né? A única dúvida aí fica entre o Mina e o Dracena, mas estamos muito bem servidos. Aliás, eu até diria o seguinte... Também o Jesus. Pois é, eu até diria o seguinte, pessoal. Eu acho que se tratando de um jogo fora de casa, que nós teremos aí que tomar todo um cuidado, porque eles vêm lá com Fred e Robinho, né? Ou pode vir com Fred, Robinho e até Prato, Lucas Prato. Então o Dracena é um cara que me transmite até um pouco mais de confiança ali, quando ele se encontra fixo dentro da área, né? No rebote, na espera. O Mina, evidentemente, é um jogador fora de série, mas o Dracena me dá essa segurança da rodagem dele. Ele já é muito mais malandro para dar umas baforada na nuca do Fred, principalmente, que é o grande malandro do time de lá, né? E o Mina é um meninão. Então, aí que a gente precisa tomar alguns cuidados. O meio de campo é esse que você falou. O Zé Roberto, evidentemente, eu acho até que ele se recupera, viu, gente? Mas o Egídio, tranquilo, desde que o Thiago Santos, né, possa fazer aquela cobertura do lado esquerdo. E aí a gente vai ter aquela possibilidade, porque o Egídio, quando ele se apresenta para fazer aquelas tabelas na ala e jogar a bola para dentro da área, ele faz como pouquíssimos, né? Convenhamos, ele tem uma canhota perfeita, ele mete uma curva naquelas bolas que, se o Alexandre tiver inspirado, porque ele é ótimo nessa coisa das bolas altas, bolas aéreas, né? Se o Egídio acertar uns 3, 4 cruzamentos, o Alexandre vai pôr para dentro, vai ser caixa, né? E aí nós aqui em Ribeirão vamos sair babando, não é, João? Que é isso? Não tem nem como, né, falar diferente. O Neto Pani falou aqui, faltou o café palestrino. Boa ideia, um café. O Gabriel Ribeiro, por coincidência, a última vez que o Alexandre foi titular, perdemos para eles em casa. Não sei se entraria com ele. O Barros está recuperado? E o Felipe Guimarães, Egídio, para mim, é titular absoluto. Para mim também. Para mim, ele também é titular absoluto, o Egídio. Não que eu não goste do Zé Roberto, muito pelo contrário, eu acho ele fundamental para o time do Palmeiras. A questão do Alexandre ter sido titular na última vez que nós perdemos e que foi para o Atlético Mineiro em casa, acho que assim, era outra circunstância, era outra situação, então não influencia, tá? E nós não perdemos porque o Alexandre foi o responsável. Ou até, ele pode até não ter feito os gols que o Palmeiras precisava para vencer, mas eu lembro muito bem daquele jogo lá, que foi, acho que o jogo que eu mais vi cobrança de lateral, escanteio, falta, que não deu em nada no Palmeiras. O Fernando Amaral, nosso amigo aqui do fórum, até brinca com isso, que o Dudu cobrou 50 mil escanteios e não virou nada naquele jogo. Mas é isso, gente. E o Neto Pani falou de café, deu até vontade, viu? Acho que nós vamos ter que tomar um café agora.
Pois é, Neto, tá aí o cafezinho que nós gentilmente oferecemos a todos vocês. O Porco Mestre oferece um café fresquinho, né? Para poder dar uma amenizada nesse dia chuvoso. Então, nada como um cafezinho fresco, com um pãozinho de queijo. O pão de queijo vem bem para a gente poder já estar preparando o nosso espírito para estarmos enfrentando esses nossos co-irmãos, os mineiros, né? Nessa partida de quinta-feira, né? Mas vamos ver, aí sim, né, Netão? Então tá faltando. Netão, eu gostaria de deixar um aviso para você. Você vai ser meu porta-voz. Você vai pegar aquele menino que você chama de Fabrício, que é o nosso irmãozinho mais novo, pega ele pela orelha e fala para ele que ele está fazendo muita falta no Porco Mestre, que ele está precisando postar alguma coisa. Que raio de palmeirense é esse que de repente não tem participado dos nossos encontros, né? O Zé Mário Almeida de Souza fala o que, João? Diz alguma coisa aí pra gente. O Zé Mário diz: acho que devíamos entrar com o Eric, que é jogo para matar o contra-ataque. Eric nos ajudou muito, dá uma chance para ele. Eu também, é uma possibilidade. Como eu disse aqui, eu até eu faço a defesa do Eric aqui, não acho que é um jogador tão ruim quanto falam. E se ele entrasse de titular, eu não ia achar nada ruim também. Apesar que eu ainda prefiro o Alexandro, mas se o Eric entrasse, eu ia gostar também. Neto Pani, não falta mais nada. O Daniel Martins: café vai ser melhor se nós ganharmos o Galo. Aí não vai ser café, aí vai ser chopp, né? O Felipe Guimarães: um empate no outro e o título é nosso. O Matheus Silva: pãozinho de queijo com café, saudades da minha avó. E nós vamos tomar um cafezinho agora aqui. Acabando essa transmissão ao vivo, nós vamos tomar um café e comer um pão de queijo. E eu já vou me despedindo de vocês. A gente se estendeu um pouco mais. Eu vou passar pro meu pai. Agradeço de coração aqui o pessoal que bateu essa bola com a gente. Acho muito bacana esse tipo de interação que a gente faz aqui no Porco Mestre. O Vander Tico também prefere o Alexandro. É isso aí. As opiniões, a gente tem um elenco muito forte, muito bom. Então tem várias opiniões para quem deve ser o titular na ausência de jogador A ou B. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que me ausentar agora, tenho um compromisso. Eu vou deixar um abraço para todos vocês. Terça-feira é feriado, desejo a todos vocês um feriado abençoado, muita força, muita determinação, que nós vamos ser campeões, tenho fé em Deus e vamos até o fim lutando com essa possibilidade, que eu não desisto assim, e nós vamos ser campeões, tenho fé em Deus. Desejo a vocês um excelente fim de domingo, um feriado maravilhoso. E se tudo der certo, talvez a gente ainda faça mais uma transmissão ao vivo antes do jogo. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E agora eu passo a bola pro meu pai fazer o encerramento. Um abraço, até mais. Tchau. Muito obrigado, gente. Então nós estamos encerrando essa nossa transmissão com o coração cheio de alegria, tá? Por nós podermos mais uma vez ter nos encontrado aqui, na ausência do nosso time, do nosso Palmeiras em campo, né? O Neto Pani está deixando um abraço, João, e todos nós estamos aí na expectativa desse jogo de quinta-feira, e eu também quero deixar aqui o meu forte abraço em meu nome, da minha família, né, dos meus netos, do nosso João Guilherme, que é o nosso mascotinho de honra, deixar para vocês a nossa alegria por vocês terem participado, e nós temos interagido nesse momento, tá? Obrigado, Vander Tico. Valeu, João e Márcio. Boa tarde. E terça-feira, provavelmente, a gente deva marcar um encontro com vocês novamente para a gente conversar um pouquinho mais das nossas coisas, das coisas do nosso Palmeiras. Tá bom, gente? Valeu a pena. Nós sentimos o nosso coração aquecido de podermos estar próximos de vocês, sentir o quanto vocês todos amam como a gente o nosso Palmeiras, né? Neto Pani, um grande abraço para vocês, para você, para os velhos, o Zé Mário Almeida também, mandando um abraço para todos nós, a família Alviverde, avante, né? Falta muito pouco para nós sermos campeões. Obrigado, Zé Mário. Nós pensamos com você, o Matheus Silva. Boa tarde para todos vocês, um abraço, Matheus. Gente, fiquem com Deus. Vamos ver se na terça-feira a gente pode estar marcando um encontro novamente aqui, para a gente falar um pouquinho mais do nosso Palmeiras. E fé, pensamento positivo, hein, gente? Para a gente poder levantar esse caneco esse ano. Estamos juntos para o que der e vier. Daniel Martins, para você também, um grande abraço, saúde, paz, tudo de bom, gente. Estamos juntos sempre. Paz para todos nós, e o Porco Mestre se despede por aqui com toda a alegria nos nossos corações. Fomos, gente. Tchau. Fui.